Nosso desejo de uma boa tarde para você. A relatora da Operação Calvário no Superior Tribunal de Justiça, STJ, lá em Brasília, ministra Laurita Vaz, colocou na pauta da próxima terça-feira, dia 18, na sexta turma daquela corte, o julgamento do recurso do Ministério Público Federal que pede a volta do ex-governador Ricardo Coutinho à prisão. Nós estamos acompanhando aí toda essa situação. Na quarta-feira, anteontem, portanto, o Ministério Público emitiu um novo parecer ao STJ contra a soltura de Ricardo Coutinho. Como nós sabemos, Ricardo Coutinho foi preso no dia 19 de dezembro do ano passado, finalzinho, pertinho do Natal, passando na sétima fase. Ele foi preso nessa sétima fase da Operação Calvário, mas acabou solto 2 dias depois por meio de um habeas corpus que foi concedido naquela ocasião pelo ministro do STJ, Napoleão Maia. Estamos acompanhando, tem uma grande expectativa. Se nenhum ministro da turma pedir vista, naturalmente que essa decisão sai na terça-feira. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. E solto há pouco mais de 2 meses, o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, saiu da toca, como a gente diz. Ele tem se reunido com amigos no bar Rei do Torresmo, um dos seus redutos prediletos na cidade de Piraí, que é a sua base eleitoral. Pezão passou mais de 1 ano preso e só tinha sido visto circulando uma vez ou outra entre os seus familiares e amigos mais próximos. Aí estão fotografias dele nesse barzinho do Torresmo lá em Piraí. Apesar de usar tornozeleira eletrônica, ela não estava à mostra no bar, porque claro que a calça comprida cobria o equipamento, cobria esse aparelho. E os caras botaram um bar com o nome dele, tá aí, Bar do Pezão. Amigos relataram que depois de comer torresmo à vontade, de tomar cerveja à vontade, o ex-governador seguiu para outro boteco, sabe para quê? Participar de um carteado, um baralhozinho. No Brasil é assim, alguns se dão bem, né? Passa um tempinho preso, depois sai, o dinheirão está por aí, vai viver o resto da vida gastando aquilo que levou do povo brasileiro. O nosso convidado para o bate-papo de hoje é o superintendente da STTP, professor Félix Araújo Neto. Campina Grande ganhou assento na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, representando os órgãos executivos de trânsito do estado da Paraíba. Esse e outros assuntos ligados ao trânsito em Campina Grande, na entrevista de hoje aqui no Ponto a Ponto. Doutor Félix, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Que Câmara é essa que Campina agora tem assento e o que é que ela faz? As grandes decisões sobre o trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito, passa necessariamente por uma discussão no CONTRAN, que é o órgão consultivo máximo que nós temos no Sistema Nacional de Trânsito. E as câmaras temáticas, elas se organizam para levar essa base técnica para temas de envergadura nacional, que são importantes, e temas que são construídos a partir de discussões de técnicos brasileiros, de especialistas sobre trânsito. Como foi que se deu essa escolha de Campina Grande? Na verdade, a gente participou de um processo de seleção, teve inclusive um sorteio também no final, onde várias cidades elas se apresentavam para ocupar esse espaço que é dedicado exatamente ao órgão executivo municipal de trânsito. E é interessante porque ela é formada, a Câmara Temática, por representantes tanto da sociedade como a PRF, a própria Frente Parlamentar, o Denatran, enfim, é formado por especialistas do Brasil como um todo e Campina Grande conseguiu ser uma dessas cidades que está lá representando o órgão executivo municipal de trânsito. Agora, junto a esses órgãos todos, o conceito de Campina no quesito trânsito é muito bom, né? Certamente, sim. Campina tem um trabalho, graças a Deus, reconhecido nacionalmente. Nós somos cidade campeã no Maio Amarelo por 3 vezes. Nós temos assento também no Fórum Nacional dos Secretários de Mobilidade Urbana. A gente participa do Focotran. São conquistas que, claro, fruto do trabalho, mas também do reconhecimento desse trabalho de forma nacional. E traz Campina para o cenário, leva Campina Grande, levou com muito orgulho, com muita alegria, Campina Grande para o cenário nacional das grandes discussões envolvendo o trânsito. Essa Câmara se reúne em que períodos? Tem se reunido mensalmente. E a Câmara Temática, ela, assim, trata dos temas, talvez, de mais sérios sobre o trânsito brasileiro. Por uma questão de ordem ética, não se pode aprofundar as discussões internas, claro, porque elas são levadas ao CONTRAN,
que é quem define qual a política nacional, as grandes definições que o Brasil adota. Félix, essas campanhas educativas que se faz, a gente vê em tudo que é estado, os DETRANs estaduais fazem, mas há também campanhas em nível nacional. Isso tem dado algum resultado? Tem, entendo que sim. A campanha educativa, principalmente quando ela é voltada para as crianças, para os adolescentes, elas são assimiladas de uma forma muito mais fácil e expressiva. A gente vê muita criança hoje cuidando do pai, cuidando das famílias e, por outro lado, também, em caráter complementar, as campanhas que são feitas nas ruas, em faixa de pedestre, em datas que o próprio CONTRAN define como meta a ser desenvolvida durante o ano no Brasil, a gente encontra respostas positivas. Gente que não tinha informações, como, por exemplo, coisas simples, e aí de direitos que as pessoas não sabem, como, por exemplo, a multa que você leva, e ela é até 4 pontos, pode ir na STTP e pedir para converter em advertência se nos últimos 12 meses não teve nenhuma multa. Parcelamento de multa, possibilidade de recurso, tudo isso faz parte por um lado. Mas, por outro lado, o grande desafio é a conscientização. E a conscientização voltada, no caso de Campina Grande, ao aspecto motociclista, que saíram os números agora e tem assustado bastante o número de acidentes ocorridos. Pois bem, a gente faz a primeira pausa do programa de hoje. Na volta eu vou abrir o segundo bloco querendo saber do Dr. Félix se existe alguma regra do trânsito brasileiro, no Código de Trânsito ou algum outro instrumento legal que permita que o motociclista, o motoqueiro, passe na frente de todos os carros quando o sinal está fechado e pare exatamente em cima da faixa. Eu sei de uma cidade do outro lado do oceano onde toda hora, a todo instante, você vê algum motociclista fazendo isso. Voltamos já, não saia daí. Depois de aprovado no início desse mês pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, nomeou 6 procuradores para atuar no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO do Ministério Público Federal aqui no estado da Paraíba. Os escolhidos foram Tiago Misael, que será o coordenador do GAECO, ele atua na região de Patos, no sertão do estado, Dr. Vitor Vego e Antônio Edil Magalhães, que atuam os dois na região da capital, João Pessoa, além de Bruno Barros e Bruno Galvão, os dois trabalham em Campina Grande, e João Rafael, que vem da cidade de Guarabira. E eu fico aqui pensando com os meus botões, se com um GAECO já tem muita gente sem dormir, você imagina agora com 2. Porque esse GAECO do Ministério Público Federal vai trabalhar em parceria com a Receita Federal e com a Polícia Federal. Então, vamos vender calmantes aí nas farmácias do estado da Paraíba. E a gente segue conversando com o superintendente da STTP, o órgão de trânsito de Campina Grande, Félix Araújo Neto. Félix, tem alguma regra que permita que o motociclista passe todos os carros quando o sinal está vermelho e fique lá na frente, em cima da faixa de pedestres? Do Código de Trânsito, ele não trabalha esse tema com proibição sobre isso. Sim. Mas há, de qualquer forma, um grande cuidado por parte, inclusive na orientação, na educação de trânsito, porque a gente sabe que a moto hoje
tem gerado um número altíssimo de acidentes. Só para que você tenha ideia, Campina Grande teve 2.572 acidentes. Em 2019, fechando 2019. E desse número nós temos 2.047 motocicletas envolvidas em acidentes levados para o hospital de trauma. Tá vendo? Então, condutas aí, por exemplo, como essa, algumas cidades estimulam no sentido de colocar, depois da faixa de pedestre, uma área específica para motociclistas. Tem um lado positivo, que as motos já ficam na frente, saem mais rápido. Qual o lado negativo? Por isso que Campina Grande está esperando o comportamento de outras cidades brasileiras para analisar mais a fundo, mas isso estimula aquela moto que está lá atrás, que venha naquele corredorzinho, passando então, e que pode gerar também acidentes. Tem cidades que resolveram não colocar de forma nenhuma. E às vezes a ocupação da faixa pelos motociclistas atrapalha o pedestre, né, que quer atravessar. Não, em cima da faixa com certeza. Isso aí é proibido, não há possibilidade de parar em cima da faixa do pedestre, é local exclusivo para o pedestre. Mudanças na Zona Azul. Tem coisa nova acontecendo. Pautado. Já temos aí em Campina Grande a licitação feita. O Ministério Público determinou que fosse feita uma licitação para que a gente tivesse em Campina Grande um modelo que a gestão do Zona Azul pudesse ser levada ao Tribunal de Contas e acompanhado pelo Ministério Público. Então, esse acompanhamento foi feito pelo Dr. Bergson, promotor de justiça, que teve o cuidado, inclusive, de fazer um TAC, de convocar a própria STTP. Isso para que fique tudo clarinho, né? Que a sociedade saiba quanto arrecadou, onde é empregado direitinho. Não é nem questionamento em respeito às associações, nada disso, está longe disso, mas mais de um critério de transparência e de prestação de contas ao Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador do recurso público. Então, foi isso que a gente fez, cumpriu e, graças a Deus, conseguimos cumprir a primeira missão. Agora vem um novo período de contratação e implantação que será dialogada, inclusive, com as entidades. Tudo será com talonário eletrônico? Tudo com talonário eletrônico. E tudo em tempo real. E a população vai poder saber onde tem vaga, vai poder comprar, adquirir o crédito através de celular. É como São Paulo tem feito, como Campos do Jordão tem feito. Eu vi isso em Porto Alegre. Como Porto Alegre tem feito. Que hoje você pode parar em qualquer dessas vagas e você tem todo um aparato de tecnologia dando suporte a isso. O próprio órgão de trânsito acompanha em tempo real também, em tempo real, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outra coisa. É possível você ter também, além daquelas pessoas que trabalham no Zona Azul, uma parceria com o comércio, para que o comércio de Campina Grande também possa vender o que é atinente ao crédito do Zona Azul. Mas com esse sistema eletrônico implantado, se eu vou e vejo uma vaga e não tenho crédito, eu posso pagar em dinheiro? É possível também. É possível também. Facilita para todo mundo. E aí vem o ponto. Aí, tanto teremos inicialmente aquelas pessoas que já trabalham no Zona Azul, como também poder se dirigir ao comércio, depois de uma compra, e dizer, olha, abasteça o meu cartão aqui para descontar o crédito do Zona Azul. Isso aí vai ser possível, que é a interferência positiva da tecnologia nas relações sociais. A questão do tempo se mantém em 2 horas? É o novo passo. Com esse modelo, vai ser possível fracionar, inclusive, esse tempo. Tem gente que vai para o centro da cidade e só precisa passar meia hora. É verdade. Ou menos, né? Ou menos. Não tem por que pagar R$2 se não vai usar 2 horas. Então, o prefeito Romero autorizou um estudo para que se possa fracionar. Quem vem meia hora, pagar o correspondente a meia hora. Quem vem para 1 hora, que possa pagar... Se passar de 2... Se passar de 2, então aí tem o acréscimo. Paga um pouco mais, né? Aliás, os estacionamentos privados também poderiam fazer isso, né? É uma questão do PROCON. O PROCON tem se debatido. Seria justo, né? Quem vai passar pouco tempo... Isso é coisa para logo ou demora? Não, coisa para... Teremos agora, próximo mês, um acompanhamento do resultado desse pregão junto ao Ministério Público e depois já é período de contratação. E essa arrecadação terá a mesma destinação que vem tendo ou muda alguma coisa? Não, é assim, tem que vencer essa etapa com o Ministério Público. Cada agora, coisa no seu tempo, né? E aí discutir para frente, inclusive, discussão cidade como um todo, Câmara de Vereadores, enfim, discutir qual a destinação do recurso. Muito bem, então a gente faz outra pausa e no último bloco vamos discutir com o Dr. Félix a história das vagas nos estacionamentos. Idosos, pessoas com deficiência, se tem mudança, se não tem, e se isso continua dando muita dor de cabeça ao órgão de trânsito, porque a gente sabe que aqui e ali tem alguém que não tem nem idade, no caso dos idosos, e nem é portador de qualquer deficiência, mas ocupa a vaga e ainda cheio de razão. A gente volta já já.
Pré-candidato à Prefeitura Municipal de Campina Grande, o empresário e presidente do PSL Municipal, José Arthur Almeida, Bolinha, disse que a escolha do nome do seu candidato a vice deve ocorrer após o mês de abril, lá no prazo final para o período de filiação partidária. A escolha, segundo Bolinha, deve ser feita baseada em pensamentos políticos que sejam afinados com o que pensam os membros do PSL. Bolinha disse que já há um quadro de pré-candidatos a vereador quase definido para a disputa eleitoral lá do mês de outubro. De acordo com ele, falta apenas a filiação de algumas mulheres, de acordo com a exigência legal. Por falar em eleição municipal, sempre que se desfila aí essa lista, se põe a lista de nomes, tem o nome do doutor Félix no meio. Tem pensado nisso, Félix? Da outra vez você me disse que não pensa, quer continuar dando aula, trabalhando e... Mas seu nome é citado, né? Lembrado. Eu agradeço e é muito orgulho para qualquer cidadão campinense ser lembrado no período eleitoral. Mas o objetivo nosso, meu em especial, é muito claro, é nessa área técnica, é dando aula, é advogando. Então, concluída essa minha missão de STTP, no dia que o Romero sair, eu sairei ao lado dele. Não tenho essa pretensão de ordem política. E doutor Félix, o seu pai, como é que vai, o ex-prefeito? Vai bem, tá bem? Advogando muito, parece um menino, correndo o estado todo, mas advogando, cumprindo a missão dele. E depois que parou de fumar, está mais novo ainda. Mais viu? novo. E a pele limpa, né? Verdade. Está melhor mesmo, realmente. Félix, e a história das vagas nos estacionamentos? Como é que vocês estão tentando resolver isso? Pois é, um grande desafio para qualquer órgão de trânsito, que é o respeito à vaga de idoso e de deficiente. Campina Grande tem a lei que o idoso pode permanecer, inclusive no Zona Azul, pelas 2 primeiras horas. É algo positivo, considerando a própria escassez de vagas que a gente tem. O idoso para em qualquer vaga, né? Qualquer vaga. Teve uma brechinha lá. E 2 horas parar no estacionamento. Isso é bom porque amplia o espaço do idoso. Agora, por outro lado, e aí a gente precisa da parceria das pessoas de bem, dos motoristas, para que cuidem dessa vaga de idoso deficiente, porque a gente vê um número grande de pessoas que nem tem idade para ser considerada como idoso, nem é deficiente e utiliza dessas vagas. Nacionalmente, o que é que se discute? Que a vaga do deficiente, ela é considerada, para efeito de retirada do cartão do deficiente, somente quem tem deficiência de locomoção. Dificuldade de locomoção. Vale Quer dizer, o visual não... O visual, surdo, se interferir na locomoção, porque ele pode não dirige, alegar. mas ele anda com alguém mas que, o né? surdo tem dificuldade de comprovar isso. Uma pessoa que, por exemplo, tem um braço amputado, tem dificuldade de comprovar. Então, assim, a grande discussão hoje... Isso é a Câmara que resolve? É a Câmara Municipal? Não. Não, isso aí tem que ser lei federal. Lei federal. É uma discussão no âmbito da lei federal. A questão mesmo dos autistas, Sim. que é uma luta grandiosa que as famílias fazem, e quem tem autista em casa sabe a dificuldade que tem do ponto de vista comportamental. Algo que tem sido discutido também de ordem nacional, porque embora não exista uma deficiência de locomoção, você pode ter, no caso, um comportamento que interfere nessa mobilidade. Então, não seria o caso de equilibrar isso? Então, isso é uma discussão que deve ser levada também ao Congresso Nacional. Acredito que já os movimentos sobre isso já tenham levado. Já vi muita gente falando sobre isso. Cidades como São Paulo permite e tira através, inclusive, online, o cartão online, no caso dos autistas. E são passos que Campina Grande também quer dar. Sim. Nós temos uma portaria permitindo. Evidentemente. Hoje a STTP emite o cartão para o autista. Para o autista. Ou a família do autista. Sim, mas é preciso que se tenha um passo maior, que é a discussão no âmbito nacional, no Congresso Nacional, para que seja autorizado esse direito. E a pessoa que tem problema de surdez, hoje ela tem o cartão em Campina? Assim, com a mudança da legislação e o entendimento de que é para somente quem tem dificuldade de locomoção, eles estariam prejudicados nesse sentido. E a gente sabe também que há sérias dificuldades, não somente com ele, mas com outras situações. Mas qual é o espírito da norma? Quem não tem um problema de locomoção... Não tem nada que ele para um pouquinho mais distante, né? Pode parar um pouquinho mais para frente e deixa aquela vaga para quem não pode realmente se locomover. Para um cadeirante, né? Para uma pessoa que tem problema. Exatamente. Para a gente finalizar, um telespectador me passou, fez uma ligação agora antes do programa, disse, olha, pergunta ao doutor Félix, o Daniel Araújo está ali, que é o homem dos agentes, por que é que você chega em Recife, tem um agente lá num calor danado, ele está no trânsito apitando, controlando o tráfego, em João Pessoa se vê isso, e em Campina, raramente você encontra um agente pela rua. A gente tem pontos base em Campina Grande que são definidos exatamente dentro desse critério de necessidade.
Mas em Campina, além disso, a gente tem uma dificuldade a mais, que é a necessidade de ter mais agentes de trânsito. A gente precisa ter mais agentes de trânsito. O quadro ainda é reduzido, né? É reduzido e a gente tem 100 agentes para cobrir 3 expedientes, manhã, tarde, noite e final de semana, o que gera, de fato, uma dificuldade maior. Quando se desloca pela cidade, consegue abranger uma área maior. Então, assim, há a definição de alguns pontos estratégicos, a nossa ação, o planejamento Daniel, que é hoje coordenador de trânsito, define essa ação, essa atuação dos agentes de trânsito dentro do plano estratégico onde possa melhor atender a população e tem dado certo, apesar das dificuldades que a gente sabe, do estacionamento irregular, a própria conscientização de muitos motoristas no trânsito, mas que a coisa caminha dentro do possível. Félix Araújo Neto, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Vamos à última de hoje. Tem gente certa de que passará o carnaval no bloco dos penitenciários, infelizmente. O Ponto a Ponto se despede, a gente volta segunda-feira, quando terminar o meio-dia na Itararé. Fale com a nossa produção nesse endereço aí e sugira temas que possam ser trazidos ao programa. Lembro que nós estamos em tudo que é plataforma digital para você nos assistir onde estiver e da forma que quiser. E as notas divulgadas aqui caem direto no blog do Paulo Roberto, esse aí, o camisa10.net.br. Chega agora direto em São Paulo, o Jornal da Cultura, primeira edição. Forte abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.